Chuva deixa 7 mortos e causa falta de luz por mais de 48 horas em São Paulo. Moradores da capital paulista ainda enfrentam o transtorno deste domingo, dia 5, com a falta de energia ocasionada após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de sexta-feira, dia 3, segundo a Enel Distribuição São Paulo. As regiões mais afetadas foram a Zona Sul e Oeste, embora também existam relatos do problema das zonas lestes e nortes. O temporal, que também atingiu outras cidades do estado e causou 7 mortes, fez com que cerca de 700 mil endereços permanecessem sem luz da cidade até o início da noite de ontem. A previsão é que o serviço seja totalmente estabelecido até amanhã. Ao todo, 2,1 milhões de clientes foram impactados desta sexta-feira. A Enel São Paulo afirma que já normalizou o serviço para cerca de 1 milhão de endereços. A companhia está estabelecendo de forma gradual o serviço e dando prioridade aos casos mais críticos como serviço essencial, disse a Enel. No Paraíso, na Zona Sul, moradores estavam havia 48 horas sem luz, segundo Cátia Oliveira. Também havia dificuldade para obter previsão da Enel. Muitas árvores caíram da região, mas há muito tempo sem energia. A empresa deu prazo inicial para meia-noite de sábado. Já é domingo e nada de retorno. Creio que somente na terça mesmo, disse ontem. Segundo o prefeito Ricardo Dudes, MDB, os ventos superiores a 100 km por hora chegaram à maior velocidade já registrado pelo Centro de Gerenciamento da Metrópole, CGE, desde 1995, quando os dados começaram a ser computados. Foi uma situação excepcional, muito fora do contexto. Nunes disse ainda que quedas de árvore também existem desligamentos temporários da rede. A Enel afirma que essa foi a ventania mais forte dos últimos anos em São Paulo, que atingiu de forma mais severa a rede de distribuição. Mudanças climáticas temporais como o de sexta-feira estão associados a mudanças climáticas e demandas de adaptação de instalações urbanas, alerta o professor do programa de pós-graduação em ciência ambiental da Universidade de São Paulo, USP, Pedro Luiz Cortes. Para se adaptar a essas novas condições impostas, uma das questões básicas é cuidar intensamente da manutenção das áreas verdes, verificando se as árvores estão saudáveis. A necessidade de podas corretivas para que elas possam resistir a eventos climáticos mais extremos, diz. Ele recomenda que seja feito um mapeamento de áreas mais vulneráveis às chuvas nesses locais, diz. Seria necessário transferir a fiação aérea para debaixo do solo. Assim, eventuais quedas de árvores e postes não causariam a falta de luz. Não é um empreendimento fácil nem barato. Há inclusive uma discussão de quem arcaria com esses custos, mas isso precisa ser feito porque o que temos visto é uma repercussão muito ruim com regiões a mais de 24 horas sem energia. Vento derrubou 346 árvores em parques. As fortes chuvas e rajadas de ventos que atingiram grande parte de São Paulo na sexta-feira, dia 3, derrubaram 346 árvores dentro dos parques da cidade. Segundo a prefeita de São Paulo, os parques onde caíram árvores estão na Zona Sul. O Ibirapuera com 128 quedas, o Santo Dias com 61 e o Nabuco com 26 quedas. Ao todo, mais de 40 municípios, incluindo a capital paulista, tiveram ocorrência por queda de árvores. Foram mais de 2 mil chamadas para ocorrência desse tipo, de acordo com as defesas civis e o Corpo de Bombeiro em todo o estado, conforme informou a Defesa Civil Estadual. As rajadas de vento chegaram a 104 km por hora. Em alguns pontos da cidade, especialistas apontam que ventos acima de 80 km por hora podem arrancar até mesmo árvores sadias. O impacto das rajadas, porém, poderia ser reduzido com massa arbórea mais densa, já que, ao entrar pela rua, o vento pode até aumentar sua velocidade. Recuperação de áreas. Em razão da intensidade do temporal desde o início da chuva ao longo da noite, o prefeito Ricardo Nunes, MDB,
acompanhou os trabalhos dos agentes da prefeitura em vários pontos da cidade para a recuperação de áreas afetadas. Equipe das subprefeituras da Defesa Civil e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego 7, em conjunto com a Enel, passaram a noite e a madrugada e estão nas ruas de todos os bairros da cidade para a recuperação de áreas afetadas, disse a prefeitura. Poucas vias da cidade têm fios enterrados. É exemplo do que ocorre na Avenida Paulista. O mais comum é o emaranhamento de cabos, alguns deles entrelaçados a galhos de árvores. A proximidade do verão, época do ano em que a ocorrência de chuva forte é mais recorrente, injeções de zeladoria emergenciais para evitar repetição desses acidentes. Em 2024, há um agravante, o El Niño, fenômeno climático que acentua a precipitação, colaborou Gustavo Cortes. As informações são no jornal O Estado de São Paulo. O poste-chuva deixa 7 mortes e causa falta de luz por mais de 48 horas em São Paulo. Apareceu primeiro em Isto é Dinheiro.